Olá, está no ar o Mangolé de Sucesso. No programa desta semana vamos ficar a conhecer um pouco mais sobre a Sodiam, a empresa de comercialização de diamantes. O convidado especial desta semana é um homem que fala com muita propriedade sobre o setor dos seguros e ainda fica a conhecer as últimas no M-News. Começa agora o Mangolé de Sucesso. E agora vamos falar da Sodiam, uma das subsidiárias da Indiama, esta responsável pela comercialização de diamantes. Acompanhe. A Sodiam, Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola, é a filial da Indiama EP, criada em 1999 para a atuação no setor de comercialização. Pretende-se, com a sua criação, organizar e supervisionar o processo de comercialização de diamantes brutos produzidos em Angola, com especial enfoque nos mercados internacionais. A sua posição em Angola foi igualmente reforçada com a participação direta no consórcio que deu origem à empresa Angola Polish and Diamonds, responsável pela abertura da primeira fábrica de lapidação de diamantes em Angola em novembro de 2005. A Angola Polish and Diamonds nasce de uma decisão estratégica do governo de Angola no sentido de retirar dos diamantes angolanos todos os resultados económicos que este produto natural potencia, controlando desta forma a globalidade da cadeia de valor deste negócio. Esta fábrica, situada numa das zonas novas de Luanda, Talatona, com um investimento estimado em cerca de 10 milhões de dólares americanos e equipado com a mais moderna tecnologia na área de lapidação, tem capacidade para albergar cerca de 600 trabalhadores e uma capacidade de processamento avaliada em 20 milhões de dólares por mês, fazendo assim um total de cerca de 240 milhões de dólares por ano. É isso mesmo, o brilho angolano. Daqui a pouco vai ficar a conhecer o nosso convidado especial, mas antes acompanhe como correu a inauguração das novas instalações da Confiança Seguros. Tudo isto depois do intervalo. Estamos de volta com a segunda parte do Mangolé e agora é momento para ficar a conhecer de perto como correu a inauguração das novas instalações da Confiança Seguros nos Correios de Angola. A Confiança Seguros, no âmbito do seu plano de expansão para o mercado angolano, associou-se aos Correios de Angola e, em conjunto, inauguraram em julho, nas instalações centrais dos Correios de Angola, em Luanda, o primeiro de 12 balcões que serão instalados dentro dos edifícios dos CA de Angola em 5 das 18 províncias do país. Estes novos postos de atendimento, localizados no interior das estações dos Correios angolanos, oferecerão aos clientes diversos serviços, designadamente seguros de viagem, saúde e automóvel. Nathaniel Fernandes, administrador executivo da Confiança Seguros, afirma que a expansão dos seus pontos de venda e o contato direto com os clientes é um dos principais objetivos da empresa em 2015. Momento agora para conhecer o nosso convidado especial na cadeira de sucesso, Manuel Moreira, um homem que com certeza lhe vai elucidar sobre os seguros e pensões de Angola. Manuel Moreira, administrador angolano com licenciaturas em Filosofia, Gestão e Economia, além do mestrado em Gestão e Administração de Empresas na Fundação Getúlio Vargas. Possui uma vasta carreira, é coordenador da Comissão Executiva do Plano de Sustentabilidade e Gestão da Segurança Social, além de ser o administrador executivo da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, ARCEG. É isso, o nosso convidado especial nesta semana na cadeira de sucesso, Manuel de Jesus Moreira, administrador executivo da Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço e estarei disponível para convites futuros. O que é a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros, ARCEG? A Agência Angolana de Supervisão e Regulação de Seguros
é uma agência que faz a supervisão, a fiscalização e a regulação no mercado financeiro não bancário. Ou seja, hoje em Angola existe aquilo que nós chamamos de sistema financeiro. E esse sistema financeiro, a diferença de outros países, é um sistema tripartido, em que faz parte do sistema financeiro o Banco Nacional, que é o Banco Central, e que tem sob sua jurisdição a banca toda, portanto faz o controle, a regulação, a emissão da moeda. Depois, no sistema financeiro tem a CMC, que é a Comissão de Mercado de Capitais, portanto, que vela fundamentalmente, supervisiona a Bolsa de Valores e todo o mercado associado ao mercado de títulos, venda de títulos, etc, etc. E depois tem a ARCEG, que é a agência que faz a supervisão das entidades de seguro e das entidades gestoras de fundos de pensões. Portanto, é aquilo que nós chamamos de sistema financeiro não bancário. Essa supervisão, então, é exercida no sistema desde o licenciamento, a autorização para as seguradoras funcionarem no mercado. A título informativo, hoje existem 17 seguradoras no mercado. O licenciamento para as entidades que gerem os fundos de pensões na perspectiva complementar à segurança social pública. Portanto, também quem faz esta autorização, este licenciamento, é a ARCEG, e depois todo o controle no exercício das atividades seguradoras. Por exemplo, o mais comum e que é mais conhecido, por exemplo, o seguro automóvel. As seguradoras, hoje o seguro é obrigatório, a responsabilidade civil do automóvel é obrigatória. E então nós analisamos as tarifas, vemos se as seguradoras estão a cobrar aquele preço que a lei estabelece, e depois em relação a uma regularização em caso de sinistro. Portanto, havendo sinistro, a apólice define quais são as coberturas que determinado veículo deveria ter, então caberá à seguradora ressarcir o sinistrado para repor o carro no estado em que era antes. Se, por exemplo, a seguradora declinar, descaracterizar ou não atender no prazo, o utente poderá fazer recurso ao ARCEG e nós vamos intervir para disciplinar o mercado. Portanto, no fundo, a ARCEG é este órgão que tem tutela direta do Ministério das Finanças e tem superintendência da Presidência da República, constituído por um Conselho de Administração e que trata então das questões do mercado financeiro não bancário, seguros e fundos de pensões. Fundamentalmente, a ARCEG defende os interesses de quem? Portanto, a ARCEG eu diria que, em última instância, como um órgão dotado de poder público, defende o direito dos utentes. Mas, na defesa desse direito dos utentes, o que nós procuramos é, no fundo, o equilíbrio que deve haver entre o que a lei define e o cumprimento das partes. Portanto, por exemplo, é da competência, o segurado, nesse caso o tomador de seguro, é obrigado a pagar um prêmio para o seguro obrigatório. Neste caso vamos falar de um seguro obrigatório. Todas as pessoas são obrigadas, desde que tenham um veículo, a fazer o seguro obrigatório de responsabilidade civil. Portanto, em caso de estragar o carro de terceiro, o seguro paga. Então, significa dizer que o tomador de seguro é obrigado a pagar este prêmio. E em caso de sinistro, a seguradora é obrigada a ressarcir este acidente, chamamos assim de sinistro, ou indemnizar, voltar para o capital. Daí que o que a lei, o que a ARCEG procura fazer? É exatamente manter esse equilíbrio, portanto, dos direitos e obrigações dos lados e fazer com que esses direitos sejam garantidos. Por que se ouve falar tão pouco da ARCEG? Realmente, a ARCEG sucedeu o que era anteriormente o que nós chamávamos de Instituto de Supervisão de Seguros. O ARCEG tem aproximadamente 1 ano e meio, quase 2 anos que o Conselho de Administração tomou posse. Portanto, o presidente do Conselho de Administração é uma figura também muito conhecida, o Dr. Aguinaldo Jaime. E daí que realmente o que era o antigo Instituto de Supervisão de Seguros era um órgão muito mais ligado a uma prevenção. Hoje os poderes que a ARCEG como autoridade de regulação tem são muito mais abrangentes e daí que
também tínhamos uma nova política, uma nova visão, uma nova forma de estar no mercado. E as próprias seguradoras, pronto, que o digam, não seria eu o regulador a falar por nós, mas temos recebido este feedback que realmente hoje há uma outra visão do mercado, há uma outra percepção daquilo que são as garantias, os direitos de todos, e pronto, nós vamos procurar, no fundo, que o seguro tem uma característica interessantíssima. E daí que nós precisamos de ter exatamente órgãos que façam essa supervisão. E que característica é essa? E que haja, de facto, uma maior sensibilização por parte dos utentes. Também. Porque as pessoas acabam por pensar, não funciona, para que é que eu vou fazer no seguro se não funciona? Para que é que eu vou me queixar na entidade reguladora se, de facto, as coisas são tão... demoram tanto tempo a ser resolvidas que... Realmente, eu tenho que concordar com a Angélica. Por exemplo, um dos indicadores que nós temos para caracterizar o volume de seguros é aquilo que nós chamamos a taxa de penetração. A taxa de penetração são os prémios cobrados em relação ao PIB. Portanto, e hoje a nossa taxa de penetração é inferior a 1%. Significa dizer que quase ninguém faz seguros. E isso, vários fatores. Portanto, um dos fatores é uma questão mesmo cultural. E isso que a Angélica disse, eu corroboro plenamente. As pessoas não têm cultura de fazer seguro. Vou fazer seguro para quê? A vida é uma aventura, se acontecer depois ou o primo ou o tio, alguém dá um jeito e repara-se e tal, mas não é isso, pronto. E daí que o seguro tem uma componente, e é importantíssimo, o que é que nós compramos no seguro? E talvez por isso é que as pessoas não adiram muito ao seguro. Nós compramos no seguro risco. O que é que eu compro no seguro? Eu compro um acidente, eu compro morte, eu compro velhice, eu compro incêndio, eu compro incertezas, que é o ciclo do seguro é inverso ao ciclo normal. Eu vou para uma loja ou para uma padaria, pago e me dão o pão. O ciclo do seguro é inverso. Eu pago primeiro e compro uma coisa que pode ou não acontecer. O intangível. O intangível. Portanto, eu compro a morte. Eu compro um seguro vida. Para quê? O dia que eu morrer, se morrer, porque eu não sei quando, eu compro hoje para que depois as pessoas sobrevivas tenham direito a uma continuação. Eu compro o seguro automóvel. O que é que eu compro? Eu estou a comprar um acidente. Mas eu poderei ter a vida toda e nunca ter um acidente. Entretanto, eu sou obrigado todos os anos a pagar um prémio para que, em caso de sinistro, em caso de acidente, da eventualidade acontecer, eu estar ressarcido. E isto é a lógica do seguro. Por que é que eu vou comprar uma pensão de reforma? Nem sei se eu preciso disso, se vou chegar à velhice ou não, e quando chegar lá, como é que eu vou ver? Então, esta antecipação, esse ciclo anterior, e o que é que a RSEC tem que fazer? Tem que criar, então, as condições. Nós estamos a dizer, olha, as pessoas estão a pagar, e essas provisões têm que estar criadas. Este dinheiro que hoje eu pago antecipadamente, em caso de sinistro, em caso de acidente, em caso de morte, a seguradora deverá ter este dinheiro para poder ressarcir aos danos que o sinistro ou o risco provocou. Esperemos sempre que as seguradoras tenham essa consciência de cumprir com o que devem na realidade, e muitas vezes isso não acontece. Não é? Realmente, muitas vezes não acontece, e isso também é um dos fatores que as pessoas dizem, não, eu para regularizar o meu sinistro, dou-me voltas, eu vou para lá e sou mal atendido, depois, embora também às vezes ali há algumas confusões de alguns segurados, porque o seguro não enriquece ninguém. O que o seguro faz é repor o estado do bem que era antes do acidente. E, por exemplo, aquilo é determinado por capitais. Né? Eu vou fazer o meu carro, vou fazer o seguro do meu carro, e depois há um capital que se determina, por exemplo, $100.000, ou equivalente a $100.000. Significa dizer que em caso de perda total, se o sinistro for total e o carro não tiver recuperação, o seguro deverá pagar o equivalente a $100.000. Mas o segurado diz, não, mas eu quando comprei o meu carro era equivalente a $150.000, então você tem que me dar os $150.000. Não, a lógica do seguro não é essa, até porque cada ano o carro vai depreciando, né? Há uma amortização sobre o valor do carro e ele vai perdendo valor comercial, e o seguro normalmente faz mas na altura da venda do seguro não dão os devidos esclarecimentos. Também outro problema, a informação, sim, sim. E que de facto é uma lacuna que as pessoas também se queixam, falta de informação. Recentemente foi apresentado um estudo desenvolvido em parceria entre a ASSEG e a PwC sobre o setor dos seguros e fundos de pensões em Angola. Exato. Como é que podemos avaliar a evolução da indústria seguradora?
Não, ela é francamente positiva. Apesar de, como eu disse, um dos indicadores é a taxa de penetração ser ainda baixa. Mas hoje a indústria de seguros e fundos de pensões é uma indústria bilionária. Portanto, porque estamos aí a falar de ativos sob gestão, quer da parte dos seguros, quer da parte dos fundos de pensões, superiores a US$ 1 bilhão. Portanto, são, do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista da própria economia, ela tem estado a crescer bastante. Prova disso é o número de seguradoras que em 2000 foi quando abriu-se o mercado, porque havia o monopólio dos seguros, havia uma única empresa, que era a empresa estatal, e que continua no mercado, que que segurava o mercado todo. Em 2000 abriu-se o mercado e de lá para cá hoje estamos com 17 empresas licenciadas e com mais 7 ou 8 no prelo, porque é uma coisa que as pessoas veem que há futuro. Mas há mercado para tanto, tendo em mercado. conta os fatores culturais, como falamos há pouco, não é? As pessoas não têm consciência para que, de facto, haja a necessidade de ter um seguro. Temos 17 seguradoras, há mercado para todas? Há mercado. Há mercado, e até porque, e nós quando falamos um pouco disto, só pensamos em Luanda. E se formos para as províncias, tirando a empresa estatal, que já tem muitos anos, portanto, que tem uma determinada capilaridade, grande parte das seguradoras só estão em Luanda. Agora é que muitas começam a associar-se aos bancos e estão a desenvolver aquilo que nós chamamos o Bank Insurance. Portanto, são os balcões desses bancos, porque os bancos são donos de seguradoras, que, porque têm essa capilaridade, então conseguem vender produtos de seguro nos bancos onde tem nas províncias. Mas, Angélica, eu digo que ainda é muito pouco. E os ramos são enormes, as coberturas são enormes. Portanto, nós estamos a falar, hoje no Estado, quando nós recebe o Estado a legislação, prevê 2 seguros obrigatórios, que é o seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais e o seguro automóvel de responsabilidade civil. Mas há outros seguros, por exemplo, e o mais expressivo hoje ao nível da carteira de seguros é o seguro do que nós chamamos de acidentes de trabalho e viagens. Neste seguro de acidentes de trabalho e viagens, pronto, são as viagens, que hoje muitas pessoas para viajarem são obrigadas a ter um seguro. Temos o seguro de saúde, para ter o visto, né? Pronto, para ter o visto tem que ter o seguro de viagem e que, em alguns casos, protege em caso de doença ou qualquer coisa lá no exterior, inclusive por repatriamento. Depois temos o seguro de saúde, que é um seguro que começa a ter também uma abrangência muito grande. Inclusive, grande parte das empresas já utilizam isso como benefícios ou como regalias salariais ou regalias para os próprios trabalhadores. Ou seja, quando alguém vai solicitar um emprego, além do salário, mais não sei quanto, diz, eu tenho um seguro de saúde para ti. Portanto, isto é enorme. Sem contar aqueles seguros mais industriais, olha, em relação às obras, à construção, o nosso país está com crescimento, prédios de todo lado. O seguro de construções é obrigatório, a responsabilidade civil nas construções é obrigatória. Imagina alguém que está a passar, o carro que passou debaixo, o saco de cimento que caiu e partiu o carro. E são todos seguros que o mercado está. Estamos a fazer uma barragem enormíssima. A barragem tem que ter seguro. Já viu se acontecer qualquer coisa, como é que se vai voltar, como é que se vai recuperar o investimento que foi feito todo numa barragem daquela. É obrigado a fazer ter o seguro. Mas o que é que falta, de facto, para tornar este mercado e os produtos associados mais atrativo? Portanto, isto eu teria que vestir a camisola de seguradora, né? O que nós, como órgão regulador, temos que fazer é procurar facilitar nas regras. Portanto, não dificultar o licenciamento das entidades, não deixar que o mercado faça a regulação por si, portanto, não entrar nas tarifas e determinar que os prémios, as tarifas têm que ser X ou Y. Portanto, deixar um pouco esta arbitrariedade e ser o próprio mercado a regular. Agora, isso depende da criatividade dos mais seguradores. Eu já fui aqui a supermercados e já vi lá agências ou quiosques de seguro, a venderem seguros, fundamentalmente o automóvel. Portanto, vamos para locais e já começamos a ver um pouco. Portanto, isso compete um pouco mais as próprias seguradoras terem essa imaginação, né?
para que os produtos sejam mais atrativos, portanto, mais publicidade eventualmente, ir ao encontro das pessoas onde elas realmente precisam, levarem isso mais para as províncias. Por exemplo, nós temos, com os outros países aqui fronteiriços, a questão do seguro de fronteira. Portanto, os nossos carros, os nossos transportes, as nossas mercadorias, quando vão por exemplo, na questão do Cunene Namíbia, as seguradoras namibianas têm mais vantagem do que isso, porque quem faz o seguro lá são seguradoras namibianas. Quando nós, se tivéssemos mais seguradoras no Cunene, mais postos no Cunene, quer dizer, faríamos o seguro em Angola e depois passaríamos por lá. Portanto, isso depende muito da imaginação, da criatividade, dos homens de marketing das seguradoras. E a ARSEG está aí para regular. Bem, estamos à conversa com o Manuel Jesus Moreira, administrador executivo da ARSEG. Vamos agora para um breve intervalo. Voltamos já. Depois dos comerciais, estamos de volta com a terceira parte do Mangolé e hoje, na cadeira de sucesso, Manuel de Jesus Moreira, administrador executivo da ARSEG. Manuel, que motivação é que leva um gestor a sair da Sonangol para a ARSEG? O cumprimento do dever público. Eu costumo dizer, nós ali onde, quando fazemos as coisas, fazemos de corpo e alma. E se existirem setores em que nós podemos emprestar o nosso saber, a nossa experiência, a nossa capacidade, aí estaremos, porque trabalhar para a minha felicidade, né? Desde que eu me sinta bem, desde que tenha harmonia com os colegas, desde que seja compreendido pelos superiores, desde que haja, eu não diria irmandade, mas alguma responsabilidade entre os colegas e, acima de tudo, respeito. Se me chamarem para vir trabalhar na Record, eu venho. Eu ia lhe perguntar justamente isso. A estabilidade do público, da função pública, atrai muito mais que, se calhar, eventualmente, a aventura do privado? Hoje já não. Hoje já não. Até porque isto é um conceito que nós devemos começar a esbater. Portanto, quer no setor público, quer no setor privado, as pessoas trabalham. O que, infelizmente, ocorreu e o passado também levou-nos um pouco a isso. As pessoas têm a ideia que não, eu quero trabalhar, quero ir para o Estado, mas quero ir no Estado fazer o quê? Não, lá é que é bom, lá ninguém despede, lá não... Não, isto não é verdade. Portanto, hoje o Estado deve, ou também já tem princípios de gestão privada, já define metas, já define objetivos. Os níveis de cobrança são maiores. E até porque a maior responsabilidade, questão da harmonia, da organização, é do próprio Estado. Porque, e há aqui um equívoco que eu acho também. O setor que deve crescer é a economia, não o Estado. Porque o setor produtivo é a economia, não é o Estado. O mercado está na economia, não está no Estado. Então é o Estado que tem que criar políticas, tem que supervisionar, tem que fiscalizar, tem que ver condições de trabalho, de higiene, etc, etc. Mas o desenvolvimento do país passa pelo setor privado, pelo mercado, pela economia. Daí que hoje já não há muita diferença. Isso eu falo com argumento porque já passei por esses vários mercados. Não há muita diferença, inclusive do ponto de vista salarial, que é isso que às vezes motiva as pessoas, entre trabalhar no Estado e trabalhar no setor privado. Inclusive, em alguns setores do Estado, hoje há muito melhores condições de trabalho, salariais, de higiene, etc., de estabilidade, de paz social, do que em determinadas empresas, que é um pouco a lei da selva. E Estado é Estado, não é? Que ligação tem com Portugal e com o Brasil? Com Portugal tem uma ligação muito boa, porque eu formei-me em Portugal nos anos 90 e 95. Portanto, foram 5 anos muito bons, portanto, graças a Deus não reprovei nenhum ano, e foi a partir dali que eu regressei para Angola. Não tive muitos rodeios, inclusive na época, estamos a falar de 95,
convidaram-me para trabalhar numa seguradora em Portugal, mas o meu raciocínio foi esse, e hoje vejo que estou mais certo do que nunca. Eu disse, se eu ficar a trabalhar aqui em Portugal, numa seguradora, se chegar um dia a diretor de sinistros ou de subscrição, será uma grande valia e que será muito difícil. Mas se for para o meu país, ali terei possibilidades. Pronto. E hoje a realidade é essa, né? Portanto, estou numa instituição do Estado muito grande, conotada e coisa. Mas pronto, Portugal deu-me isso, deu uma formação. E sempre que vamos, temos relações, temos professores que às vezes encontramos, conversamos, é uma coisa agradável. O facto de se ter formado fora, ter vivido fora, deu-lhe essa consciência nacional? Deu-me. E, inclusive, eu costumo sempre contar isto, porque hoje, quando voltei, eu estou ligado ao Ministério do Trabalho, Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Aliás, fui com uma bolsa do governo, bolsa de estudo, fui como estudante bolseiro. Por isso, a primeira coisa, tinha que retribuir isso ao Estado. É um esforço que o governo fez para que o menino lá, Moreira, fosse para Portugal estudar. Então, nós devemos retribuir isto que o país fez por nós. Mas muita gente não fez isso. Inclusive, quando eu tomei a decisão de voltar para Angola, estamos a falar do ano 95, portanto, é um período meio conturbado, quase pós-guerra, portanto, a situação não era muito boa. E mais que era para ir trabalhar no Estado. Mas você vai para o Estado, no Ministério do Trabalho, não ganha nada. Realmente, eu lembro-me que o que eu ganhava na altura, já como técnico superior, em 95, 96, quando voltei, era o equivalente a $20. E esse equivalente a $20, juntávamos o meu colega Maiato e eu, e íamos lá para os Trapalhões, na Baratinha, almoçar e o dinheiro acabava. Filho de Albano Moreira e Isabel, das duas Coutinho, Otávio Moreira. Que influência é que estas duas pessoas tiveram na formação do ser do Manuel de Jesus Moreira? Muito. Infelizmente, o meu pai já não vive, ele faleceu em 92. E o tempo que eu estava a estudar em Portugal. Mas foi ele um dos principais impulsionadores para que eu fosse. Inclusive, depois tive que voltar, né, portanto, para o funeral e tal. E uma das coisas que digo, que eu gostaria que meu pai até hoje estivesse vivo, que era para acompanhar esse progresso que eu vou tendo do ponto de vista profissional, fundamentalmente. A minha mãe, portanto, ela é como todas as mães, e a mãe angolana, portanto, é mais virada à casa, né? A família, cuidar dos filhos, a preocupação da roupa limpa para o menino que vai para a escola, portanto, daí e a própria educação que hoje eu tenho, que é uma educação também religiosa, porque antes eu fui seminarista, queria ser padre, frequentei o seminário, portanto, e o meio em que nós vivíamos, graças a minha mãe, meu pai, e os meus falecidos avós também, que eram de uma espiritualidade muito grande, fundamentalmente a minha avó, a mãe do meu falecido pai. E rege-se pelos preceitos bíblicos na sua vida, atualmente? Sim, porque... A todos os níveis? Todos os níveis. Considera-se uma Angola de sucesso? Isso, eu diria que, pronto, várias conquistas, né? Portanto, são etapas que nós devemos cultivar e que a vida é uma equação muito simples. É a equação do sacrifício e do benefício. Chamemos o nome que nós quisermos, mas na linguagem da gestão da empresa seria resultado. É isso, está ali, valeu a pena todo o esforço, toda a dedicação e estamos aqui para servir. Isso, na gestão chama-se resultados, aqui chama-se sucesso. Sucesso. Moreira, muito obrigada. Muito obrigado, Angélica, é um prazer enorme ter participado do seu programa. Aqui está mais um convidado especial esta semana. Na próxima semana, mais um na cadeira de sucesso. Até lá, fique bem. Branco, desculpa.
Mangolê de Sucesso, patrocinado por Endiama, valores que brilham.